tem uma carreira profissional que soma meio século. Todos os dias ele entra na casa de milhares de pessoas. Nosso convidado de hoje é o radialista Valdir Lar, da Rádio Difusora de Penápolis. Tudo bem, Valdir? Seja bem-vindo à TV Câmara. Tudo bem, Ricardo, um abraço para você, daí todos que estão nos assistindo da TV Câmara. É um prazer imenso estar aqui junto com você mais uma vez, que eu te considero há muito e muito tempo também. Valdir, 50 anos de rádio, você começou bem cedo então. Ricardo, eu comecei no rádio isso na década de 60, né? Pouco tempo, né? Você tinha por volta de 12 anos. Eu estava com 12 anos porque eu nasci dia 26 de março de 1948. Então... Como foi que você chegou até a Rádio Difusora? Olha, Ricardo, eu não tenho assim muita lembrança da época, né? Porque eu estava com 12 anos, mas o que eu sei também, eu consigo recordar, é que minha mãe ouvia muito a Difusora também, né? Porque só existia o rádio, né? E então a minha mãe ouviu anunciando que estava precisando de uma pessoa, de um garoto, de um jovem, né, para fazer a parte de office boy, ou de técnica, né, naquela época, através do finado Chico da Rádio, né, Francisco Alves da Silva. Então minha mãe me pegou, como diz, pelas mãos, né, me levou até a Rua Anchieta, ali número 150, onde estava a nossa rádio difusora. E os primeiros trabalhos que você fez na rádio? Então, quando entrei lá na rádio, que o finado Chico me aceitou como funcionário, eu comecei a aprender a técnica, né? Eu tinha 12 anos, mas mesmo assim, nessa época já veio um técnico já profissional, né? Que eu considero demais, que depois começou a fazer o programa também, que é o Marcos Osmar Gaudiano. Então, eu comecei a aprender com ele a técnica. Mas nisso eu comecei a zelar pelo prédio da rádio. Eu fui faxineiro, como fala faxina hoje, né? Fazer limpeza. Banheiro. Tudo. Eu que limpava o auditório da rádio, varria a escada da rádio, da Anchieta, que deve ter até hoje aquela escada, se não me engano, com 24 degraus, se não me engano. Eu não me recordo muito, você tem que voltar lá para ver, mas acho que tem 24 degraus. A gente, então, fazia faxina, limpeza, móveis, varria, tinha programas de auditórios, então, naquela época, os programas de auditório eram de final de semana, então aí sobrava para mim na segunda-feira, limpava tudo o auditório, bituca de cigarro, sujeira, papel de bala, era o auditório inteirinho que você fazia a limpeza, da técnica, estúdio, tudo. Valdir, você falou já do auditório, depois você até acabou se envolvendo mais porque você Certo. passou a ser apresentador. Mas Certo. já que você citou a questão do auditório, vamos lembrar um pouquinho o que acontecia nesse auditório? Esse auditório era realizado os festivais, shows de música sertaneja, popular, tinha programa de calouros, né? Tinha bairro contra bairro, quer dizer, tinha opção para todos, né? Todas as idades. A gente fazia, às vezes, tratava alguma dupla, né? A dupla, porque já tinha auditório, tinha tudo preparadinho. Então tinha auditório, palco, então não precisa mais nada, já tinha rádio, já no local mesmo. Então transmitia os shows, né? Alguns shows também eram cobrados até a portaria, né? Para poder, como diz, ajudar as duplas também, né? Então a gente fazia os programas de auditório com shows, tanto sertanejo como popular, naquela época. Então, E dava um grande público? Grande público, lotava. Tinha vezes que nós tínhamos que fechar a portaria, porque não cabia mais. Porque nós tínhamos lá na base de quase 500 cadeiras, né? O auditório. Então, era um público razoável, bom, né? E os corredores também, como disse, tinha gente até sentada nos vitrôs, nas janelas. Valdir, então, lembrando, você começou como office boy, vamos dizer assim, na Rádio Difusora, e quando é que como foi a sua carreira em seguida? Você passou a ser técnico? Eu passei a ser técnico, assim que eu aprendi a técnica, já passei a fazer a técnica, tá? E como disse que o tio Marcos, que fazia já a técnica, ele passou a ser locutor também, né? Então eu fazia técnica para ele. Depois que eu aprendi, passei a fazer técnica para todos os locutores da rádio. Mas assim que eu já aprendi a técnica, eu comecei a já fazer a parte de locução com 14 anos, 15 anos.
Naquela época que você começou a fazer rádio, quem que era a grande estrela da emissora? Eu considero muito o Marcos, né? O Marcos Margaldiano, que era o locutor sertanejo, né? Porque hoje eu sou sertanejo, mas eu considerava o Marcos como um grande locutor sertanejo. Ele e também o Lorival, que tinha o programa Atendendo Ouvinte à noite. Lorival Ferreira Mendes. Exatamente, o Lorival Ferreira Mendes, que eu fui técnico de som dele. Então, há muitos e muitos anos eu fiz técnica para ele, Atendendo Ouvinte. E tinha também, tinha o programa do Frei Fernando. Frei Fernando também era o maior o destaque, eram os três, né? Mas que tinha a audiência na época. O Frei Fernando tinha um programa na difusora de manhã, porque o Marcos fazia sertanejo, veio de madrugada e à noite, e o Frei Fernando fazia, por exemplo, o horário que faz o Célio hoje, né? Na rádio. Esse horário era para o Frei Fernando. O Frei Fernando tinha um programa que era fantástico. Ele falava de tudo, de esporte, pessoas desaparecidas, documento perdido. O que se pensasse, ele fazia. E efetivamente, a sua primeira participação no microfone, na latinha, você lembra disso? Eu comecei na latinha o seguinte, eu comecei a fazer, tinha os gravador Aico naquela época, cassete, né, que a gente usava como a fita cassete, então eu fazia as entrevistas nas escolas. Então eu saía com o gravador e colocava o microfone, né? Ou talvez aliás, eu acho que o próprio gravador já tinha um microfone embutido, né, se não me engano. Então você ligava, já saía a voz e eu entrevistava as pessoas, né, os ouvintes, né? A gente falava as meninas, né, jovens, estudantes, nas escolas, e fazia 2 programas. Era Você Aponta o Sucesso e Qual é a Sua. Então chegava na pessoa, né, no jovem, né? Qual é a sua? E aí já levava uma lista de música. Aí ela olhava na lista, né, procurava aquela do gosto dela, que aquelas músicas que já estavam no auge na época, né? Então ela já apontava a música e pedia. A gente levava pro rádio, passava já a voz dela, a minha, tudo já, e com a música rodando. Até aí, uma participação sua gravada. Gravada. E ao vivo? Ao vivo foi a partir do momento em que o Marcos Osmar Galdiano, ele saiu do rádio, né? Ele, não sei quais motivos, né? Ele saiu da rádio e eu passei a comandar os programas que ele tinha. Lembra mais ou menos que ano? É difícil, né? Isso foi... Década de 70? Um pouquinho mais de 70, né? Porque o finado Chico morreu em 71. Eu acredito que tenha sido em 72, 73, por aí. Aldir, lembrando também, você começou na radiodifusora em 1960. Dá para citar alguma lembrança especial da cidade naquela época? Alguma característica? Muita rua sem asfalto e o Cine de São Joaquim, né? Que era outro ponto... Que era outro ponto de divertimento nosso, da população, né? E o Cine de São Joaquim, eu não me lembro se quando eu vim para Penápolis já existia o Cine de São Joaquim. Aliás, tinha o Cine de São Joaquim, o Cine de São Benedito, né? Que acho que no prédio do Banespa hoje, né? E o cine paroquial, que era dos padres, naquela época. Então existia 3 cinemas em Penápolis. Então tinha opção, agora eu não me recordo se o Cine de São Joaquim existia juntamente com esses 2, ou se depois que fechou o Cine de São Benedito e o Cine Paroquial, foi que surgiu o Cine de São Joaquim. E outra característica da radiodifusora, na época que a difusora era a única emissora, principalmente no começo da sua carreira, certo. A tietagem dos ouvintes com o radialista era maior. Era bem maior porque ela fazia o retrato, né, do locutor, né? Ela só tinha opção de rádio, né? Não existia canais de televisão em Penápolis naquela época, né? Então, o que existia? Era só o rádio. Então, o rádio, as pessoas da zona rural eram meio de, como diz, fazia parte do dia a dia deles. Se eles não tivessem um rádio para ouvir, parece que aquele dia para ele não foi um dia especial. Então tinha que ter o rádio para ouvir
as músicas, né? E fazer o retrato, como diz, falado, do locutor, né? Se ele era gordo, se ele era feio, se ele era loiro, se ele era moreno. Então isso existia. E também, principalmente na vez nos programas de auditórios que a gente fazia, era a oportunidade do ouvinte conhecer, né, o locutor. E naquela época, quando a gente fazia os shows sertanejos, ou que seja outro tipo de shows, as pessoas vinham mesmo participar. Ela saía da zona rural, andava 30, 40 quilômetros, 50 quilômetros, às vezes faziam caravanas, com ônibus, caminhão, caminhonete, vinha em cima de caminhão. Você sabe que há muitos anos atrás não existia, ninguém falava que era proibido andar em cima do caminhão, né, sem proteção. Ele vinha na terra mesmo, assim, comendo poeira, como dizem os antigos, e vinha até o auditório da rádio. A atração naquela época era a radiodifusora com o auditório. Valdir, outra grande atração da radiodifusora também é a novela. Existia uma novela? Ah, sim, existia novela que vinha gravado, né? Então era por capítulo também. Então a pessoa ouvia a novela através do rádio. Mas havia produção local também? Não, assim, eu digo assim, elas já vinham prontas as novelas. Então a gente seguia as partes, né? Todo dia o capítulo. Tinha aquela parte que você desligava, encerrava a fita, né? E deixava para o dia seguinte. Era como se fosse a televisão mesmo. Então, e era mais assim, como diz, na minha opinião, igual você fala, né? A pessoa ouve o locutor, não tem a imagem do locutor. É igual a nós também. Se a gente ouvia as novelas, a gente fazia o retrato da pessoa, do mocinho, do bandido e tal, né? Das novelas, através disso aí. Você começou com o programa sertanejo e permanece até hoje. Mas eu comecei também com o programa sertanejo e também eu fazia, além de fazer o horário que eu fazia do Marcos, eu tive também 2 programas, igual eu disse para você, que era esse Você Aponta Sucesso e Qual é a Sua, que era músicas jovens, não era sertanejo, né? Eram as músicas do momento. Músicas jovens, do anos 60, né? Que você sabe que a música mesmo dos anos 60 são até hoje são ouvidas, né? Quando se fala música do anos 60, não tem quem não gosta, né? Tem do Elvis Presley, The Beatles, né? Os Rolling Stones, todos esses artistas famosos, foi na época dos anos 60. E foi quando eu fazia programa de jovem. Como depois surgiu a oportunidade de estar substituindo o Marcos, né? Que fazia sertanejo, passei a fazer programa sertanejo. Tanto é que o Marcos, a viola contra a guitarra foi inventado pelo Marcos. Era o desafio viola contra a guitarra, que era o jovem, como se chamava, o jovem cabeludo contra os butinudos, nós tratava, que era o iê contra o larirarai. Então, nessa época, eu defendia a guitarra e o Marcos defendia a viola, certo? Eu fiz muitos shows em circos, recebi muito ramalho de flores em cima de palco de circo, através de mocinhas daquela época, defendendo a guitarra. E depois que surgiu a oportunidade de eu estar substituindo o Marcos, aí então passei a defender a viola. Você citou o trabalho com o circo. Conta um pouquinho mais pra gente como que era essa parceria. Vinha um circo para a cidade e você fazia uma parceria com o circo. Esse circo era o seguinte, como diz, todo mundo tem o bico para fazer, né? Você tem essa função no rádio e tem às vezes a parte, né? Você vai trabalhar a parte, então você fazia uma parceria com o circo, né? Então a gente fazia viola contra guitarra. Então a gente anunciava, o circo apresentava, por exemplo, o espetáculo do circo era, por exemplo, um teatro, né? Uma peça teatral. E depois da peça teatral, então a gente apresentava na segunda parte a viola contra a guitarra. Seu trabalho era era defender, o apresentador defender a viola. Eu defendi muito também depois a viola. E o circo, os componentes do circo defendiam a guitarra. Então, quando ia ter viola contra a guitarra, a gente anunciava. Vai ter viola contra a guitarra, por exemplo, dia 1º, por exemplo, de maio, por exemplo. Os calouros deverão passar pelo circo para fazer inscrição para defender a guitarra. Então os calouros já iam conversar com
os diretores do circo faziam inscrição para defender a guitarra, para cantar. E a gente levava as duplas, que os violeiros já eram acostumados a cantar no auditório da rádio, então a gente já levava os violeiros já, como diz, experientes já também no ramo. Não era começando não, era a dupla já famosa, calouro da época, né? Amador como diz, mas da época. Então a gente apresentava viola contra guitarra. Então quando você anunciava que ia ter viola contra guitarra, você podia esperar que a pessoa, se o espetáculo começasse às 9 horas da noite, como é considerado hoje 9h30, o espetáculo no circo é 9h30, 10 horas, né? Era 6 horas da tarde, tinha fila já na beira do circo. Tinha fila para pegar lugar, primeiro lugar. E a gente costumava também separar as torcidas. Se entrasse no circo, a gente colocava, quem entra no circo, lado esquerdo vai ser da viola, por exemplo. Lado direito, pessoal da guitarra. Então você separava as torcidas para, como diz, para não ter algum atrito, né? Alguma confusão, uma coisa, às vezes infiltra um cara na torcida, igual entra na torcida do Santos, a torcida do Flamengo, a torcida do Palmeiras, vai dar aquele rolo, né? Então a gente colocava certinho. Valdir, com segurança, tudo. E o rádio da década de 60, quando você começou, para agora mudou bastante, com certeza. Porque hoje é uma tecnologia, né? Tudo mais. Na minha opinião, hoje, rádio se tornou mais fácil, assim, para o técnico, né? Do digital, computador, para o locutor também. Mas quando era no meu tempo em 60 até 70, igual você falou, né? Os gravadores eram em rolo, né? Dava rolo, como disse. Você conseguia achar o gol do Cap, vamos citar o gol do Cap, né? Era gravado no gravador em rolo. Então, o que você fazia com aquela fita? Você colocava, quando você via que saiu o gol, você voltava um pouquinho o gravador, colocava um papel na fita, escrito, primeiro gol. Aí continuava gravando. Saiu outro gol, você marcava de novo lá. Seja o do adversário, você marcava. Gol do adversário. Né? O papelzinho, colocava lá e deixava de rolo. Rapaz, era uma mão de obra danada. Cortava com estilete. Nem estilete não tinha na época. Você colocava, você improvisava. Você improvisava o papelzinho e colocava. Não queria saber que jeito que você se providenciava. Tinha que fazer assim. Não tinha outra solução. Valdir, falando um pouquinho agora da sua vida familiar, você casou com 27 anos. Fala o nome da esposa, o nome dos filhos. Eu casei no dia 17 de janeiro de 1976. Minha esposa Zenaide, né, hoje é funcionária do Centro de Saúde. Graças a Deus, casei bem. Tenho 3 filhos, né? Que é o Anderson, mais velho, Luciano e a Daniela, que é fisioterapeuta na Santa Casa. E o Anderson e o Luciano acabaram também se envolvendo com o rádio. Se envolveram com o rádio. O Anderson ficou bastante tempo, fazia programa do Célio, né? Fazia até a parte de locução do programa do Célio, fazia técnico do Célio. Mas o Anderson, ele é formado também em letras, né? E ele trabalhava em 2 lugares, né? Então, colégio agrícola e também na rádio. Então, acho que estava muito apertado para ele, né? Saía 11 horas do serviço da rádio, do colégio agrícola. Então, aí ele optou por sair da rádio e trabalhar só no local e sair mais cedo, porque estava muito apertado para ele. Então, ele só está hoje ainda trabalhando no colégio agrícola. E o Luciano também trabalhou com rádio? O Luciano também trabalhou com rádio, trabalhou na difusora, trabalhou até na nossa ativa, né? Também trabalhou lá na rádio, na FM. E hoje ele também trabalha, funcionário trabalha de vendedor de portão eletrônico, né? Da serralheria Trofilo. E coloca som, né? Anima quermesse também. Só não é locutor, mas ele põe som junto. Hoje ele trabalha assim de som. Às vezes põe som em quermesse, põe som em casamento, aniversário. Tudo que se matéria de som. E nós estamos com som e iluminação também. Então, pessoa.
Esse trabalho você faz especialmente com quermesses. Faço com quermesse, principalmente quermesse. Porque como eu estou no rádio ainda, as pessoas me chamam para fazer a animação da locução, né? E também colocar som. Porque as quermesses de hoje, a maioria delas, nas quermesses, elas contratam a banda para tocar o sábado, né? Porque tem o baile, o pessoal vai na quermesse por causa do baile no sábado, quer dançar forró, quer dançar baile. Então a comissão contrata a banda para tocar no sábado e no domingo a gente às vezes a banda toca no sábado e no domingo também. Mas quando não toca no domingo a gente leva o som da gente, coloca o som para fazer leilão de gado, né? Então, só que essa parte de leilão de gado não é eu que faço leilão, viu, Ricardo? Então eu só faço locução. Já leilão de gado já é um rapaz que é experiente, que eu considero também demais, que é da região de Alto Alegre, que é o Carlos Berto. Ele que é o leiloeiro classe A. Oficial. Oficial. Valdir, você é um profissional da voz e sempre é interessante falar que cuidados que você tem com a voz. O Ricardo, a voz é a minha ferramenta. É como diz você vai ficando meio de idade, o cara fala assim, o Valdir hoje usa a língua é porque é locutor, né? Então, eu considero assim, a minha voz, não é que eu faço extravagância, de vez em quando eu tomo alguma coisa gelada, mas não é sempre. Haver bebida alcoólica, muito difícil. Algumas quermesses, às vezes a pessoa chega, até manda pra gente, né? Olha, uma cervejinha pra você tomar aí, pra você ficar mais alegre, pra você animar mais um pouquinho. Então a gente toma alguma cerveja gelada. Mas pouquíssimo. Durante a semana, de segunda a sábado, nada de álcool, nada. A não ser, assim, haver no almoço um golinho de vinho, né, que se faz bem, né, o vinho. Nós tomamos um golinho de vinho, mas muito pouco. Eu não sou chegado em bebida. Valdir, você com 50 anos de rádio é uma paixão na sua vida. Paixão na minha vida, eu sempre mexi com rádio. Eu entrei na rádio com 12 anos, quer dizer, sonho com rádio. Eu estou dormindo, eu sonho que estou na Anchieta ali ainda, no auditório da rádio. É incrível, mas é realidade. Eu sonho subindo ainda aquela escada da Anchieta, número 150 lá, apresentando o programa de auditório. Eu sonho ainda também, porque, sei lá, aquilo foi o começo da minha vida, né? Então eu sinto saudade realmente daquele prédio. Valdir, você criou um bordão que ficou muito famoso, conhecido, que você seja muito, mas muito feliz. Como é que surgiu esse bordão? Ricardo, cada passinho a gente vai, sei lá, vai surgindo na época. Você está às vezes falando alguma coisa, você fala que você seja muito, muito feliz. Obrigado, entendeu? Então, esse feliz é o jeito que eu pronuncio feliz, né? Então, por isso que marcou. Até o Célio teve uma vez que foi fazer um programa lá da rádio, de uma loja ali na Benta da Cruz, não lembro da época que firma que era, né, que loja que era. Aí ele até falou, como diz o Valdir Lar, que você seja muito, mas muito feliz. Então, quer dizer, foi uma marca realmente, e eu estou com ela até hoje ainda, né? Então faz um especial aqui pra gente. Então eu vou falar, vamos supor que eu estivesse encerrando então o programa, né? Mandamos um abraço aos ouvintes da nossa radiodifusora e que você seja muito, mas muito feliz! E aí eu lembro ainda quando tinha a Dona Evinha, a saudosa Dona Evinha da rádio, que faleceu infelizmente, né? E ela falava tchau, seu Valdir, não era? Não, era a filha da Dona Evinha, a Camilinha. A Camila, na época eu fui inventando algum slogan, né? Então eu pedi para ela se ela poderia gravar para mim o final do programa, né? Então eu falava o tchau. Então eu falava, e tchau, ela respondia, tchau, 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 e tchau, seu Valdir. Então, encerrava o programa assim. Depois que ela saiu perdemos, e a Camilinha ficou mais adulta, né?
Porque naquela época era uma menininha, era uma criança que falava, tchau, seu Vardi, né? Então, aí cortou, nós cortamos, porque geralmente a gente vai mudando, né? Pode ficar também sempre o mesmo slogan. Então a gente mudou, eu mudei o slogan, né? E coloquei esse que você seja muito, mas muito feliz, que antigamente era tchau, tchau, tchau. Valdir, no finalzinho da nossa entrevista, conta um pouquinho, você não nasceu em Penápolis. Eu não considero assim que não nasci em Penápolis, porque a região que eu nasci é aqui no Córrego dos Pintos. Tratava naquela época o Dr. Felipe, o Dona Osor, Brejo Alegre, que eu acho que pertence mais ao sítio que eu nasci, a Brejo Alegre, né? Agora, o Brejo Alegre, sinceramente, não sei se pertence, mas deve ser Glicério, ou Birigui, então não sei. Eu sei que foi nessa região do Brejo Alegre. Eles falavam que eu nasci no Brejo Alegre, né? Que hoje é do outro lado do rio. Para vocês, esses dias atrás mesmo eu estive visitando a casa que eu morei. A casa existe ainda até hoje, que eu nasci. Então, só que agora, como inundou, né? Então, para mim ir lá, eu tenho que entrar lá na Olaria do Ranchinho, antes de Barbosa, entro na Olaria do Ranchinho, porque é do lado do rio. Então, antigamente, para você ir daqui para lá, você passava na ponte e tal, subia, mas hoje inundou tudo, a ponte sumiu, então agora você tem que atravessar do outro lado para poder chegar onde eu nasci lá. Então a gente fala Brejo Alegre lá, né? E você tem descendência alemã? Alemã porque lar, né? E eu tenho primos também que chama Herling, família Herling, né? Pela própria característica física, né? Loiro, olho azul. Olho azul. Bonito alto, bonito. Agora, força. Bonito, diferença, né, Ricardo? Valdir, Oi. Obrigado pela sua participação. Deixo agora espaço para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, esse momento, né, de estar com você aqui, também todos da TV Câmara. Essa oportunidade que você me deu de falar um pouquinho da minha vida como profissional, né, assim, de radialista. Graças a Deus, cheguei até 50 anos e se Deus me iluminar mais ainda, quero continuar ainda mais alguns anos aí. Pedi muita saúde para minha família, minha esposa, meus filhos. Agora já sou avô 2 vezes, tenho 2 netas maravilhosas. Que Deus abençoe a todos. Vocês também, o profissionalismo de vocês é muito bom, gratificante. E deixar meu abraço com todo carinho para todos os penapolenses, autoridades, os telespectadores da TV Câmara, aos ouvintes também, eu vou falar até da nossa querida radiodifusora, que é uma vida inteira dedicada. Difusora que completa 60 anos. A difusora completa 60 anos agora, dia 12 de junho, né? E eu, como diz, em maio agora, já estou completando os 50º. Graças a Deus, tive muito apoio de diretores, de funcionários da rádio. Mudou várias direções, né? Você sabe que a radiodifusora teve momentos delicados também, né? Desde a época depois do falecimento do finado Chico, mas conseguimos superar, mudou para vários diretores, mas até hoje, graças a Deus, são 50 anos e a difusora 60 anos e que seja mais uns 60 pela frente aí. Agradeço essa oportunidade, Ricardo, e desejar a você também que você continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa que você é, que eu tive e tenho ainda, né, a oportunidade de estar com você. Você esteve conosco também na difusora há muito tempo, né? Sim. E que você continue assim, cada vez mais subindo o degrau de sucesso. Obrigado, Valdir. Forte abraço. Eu conversei com o Valdir Lar, o radialista Valdir Lar, que completa agora em maio meio século como radialista. A difusora que completa em junho 60 anos de fundação em Penápolis. Obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.